Bom, vamos lá para a palavra. Essa mensagem de hoje ela foi baseada na lição que nós estamos estudando durante a semana, às quartas-feiras, que é a lição baseada no livro do pastor americano John Stott, que é A Cruz de Cristo. Então, nessa lição que nós estamos estudando, nós preparei uma mensagem, e o tema da mensagem é A Cruz satisfez a todos. E eu quero já, antes de iniciar a mensagem, nós vamos orar novamente, e eu quero que vocês orem comigo como igreja, porque nesse exato momento, você já sabe, o irmão Neto, ele está na casa da irmã, cadê? Na casa da irmã Ilma, que a glória de Deus esteja com ele lá também. Ele está em culto, não, isso, ele não está só ele, mas toda a família que está lá, toda a família lá está em culto lá, ele está em missão, e o culto está acontecendo lá também. E a mesma glória, o que acontecer aqui, eu sei que vai acontecer lá também, junto com ele e com aquela casa. Eu louvo a Deus pela vida dele. A cruz satisfez a todos. Eu quero ler um texto com você. Se você, não sei se acho que vai projetar, mas eu vou ler um texto completo, tá? Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. E eu quero que você guarde uma palavra, satisfação. Apesar que tem uma música muito conhecida com essa... Canta um pouquinho, amor? Sabe cantar? Satisfação? Eu pego ela de surpresa aqui, né? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus. E agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria sigo cantando a melodia, satisfação sem fim, sim paz real, sim gozo na aflição, achei o segredo. É Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Satisfação em Jesus, amém, irmãos? Eu quero que você guarde essa palavra, porque essa é a palavra-chave dessa mensagem de hoje. Satisfação, satisfação. E toda mensagem, toda palavra que é ministrada em púlpito ou através da abertura, de qualquer forma no culto, ela tem que gerar no seu coração uma ação. Lembre-se que palavras ou uma instrução que você receba, que fica somente no seu intelecto, mas não gere uma ação, não há transformação, certo? Você pode ir fazer uma faculdade, fazer um curso, mas se você adquirir conhecimento, mas não aplicá-lo, não mudará nada na sua vida. Você concorda comigo? Então a mensagem de hoje ela vai ser bem simples, direta. Estamos numa semana pré-Páscoa, né? Semana que vem já é Páscoa. Lembrando, se você olhar a história de Jesus, é a última semana. É Jesus entrando em Jerusalém, entrando com aquele burrinho, entrando e todo mundo cantando com as palmeiras, Hosana, certo? Porque está entrando o Rei da Glória. E ele estava entrando para fazer algo extremamente doloroso. A morte na cruz. E ela gerou satisfação para mim e para você. A dor de um homem satisfez a todos, incluindo a minha vida e a sua também. E isso tem que transformar você. Tem que mudar a sua forma de agir e pensar. Você não pode ser a mesma pessoa ao ser impactado por esta mensagem. Você precisa ser satisfeito em Jesus, como cantamos aqui. Eu vou ler o texto para que a palavra fale e não as minhas palavras. Diz assim o texto, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 em diante. Eu vou ler. Diz assim: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus, como dizem as Escrituras: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes.
Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta terra? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Você crê, amados? Aleluia! Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura. Nós somos meio loucos, né? Loucura! Para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus, pois foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos, nós somos justos diante de Deus, amados. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente em quem? No Senhor. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Pai. E, Pai, se é para se orgulhar, eu me orgulho de caminhar contigo, Senhor. Nós nos orgulhamos, Pai, por proclamar e dizer nós pertencemos ao Senhor. Porque mesmo sem merecer, mesmo sendo nós fracos e insignificantes, diante da Tua glória, mesmo assim o Senhor veio a nos buscar, e o Senhor veio e nos salvou através de Seu Filho, Jesus Cristo. Te louvamos, Pai, que a Tua igreja compreenda isso, e que essa palavra transforme-nos, Pai. Mude a nossa maneira de pensar e agir no dia a dia do nosso dia cotidiano, nosso trabalho ou família. Pai, nós somos satisfeitos sim, não porque somente temos um trabalho, nós não somos satisfeitos porque temos uma família ou porque temos bens, não. A nossa satisfação plena é em Ti, Senhor. Somos satisfeitos no Senhor. Pai, te agradeço, Senhor, por esta mensagem, por esta palavra, e que ela transforme nossas vidas e famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. O texto, apesar desse texto ser comprido, mas o foco eu quero trazer no versículo 18, e vou repetir para você. A mensagem da cruz é o quê? É loucura. Loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, e ele está se referindo a uma santificação em Jesus, estamos sendo salvos porque a salvação completa, irmão, será na glória, aonde nós desfrutaremos de um corpo glorificado. Deus lhes dará um novo nome. Já pensou, que nome será que Deus vai me dar, hein? Um novo nome será nos dado. Vestes gloriosas lhe será dada, um novo corpo que não terá mais defeito, nem estria, nem gordura localizada. Nada disso haverá, perfeição total, e viveremos diante dele em glória. Que maravilha e glorioso isso! Essa é a mensagem de esperança para os que estão sendo salvos. Mas a mensagem da cruz, para quem está caminhando para a perdição, é loucura. É loucura acreditar que um Deus veio a morrer na cruz por mim.
É loucura eu saber que para segui-lo eu tenho que renunciar aos meus próprios prazeres. Você acha que as pessoas naturalmente querem renunciar aos seus prazeres para seguir ou para viver um céu a qual eles não estão desfrutando ainda? Isso é loucura. É loucura para as pessoas falar o quê? Parar de beber para poder ir para a igreja? Nunca. Isso para mim gera tanto prazer. Sabe por que gera prazer? Porque Jesus ainda não é o prazer dessas pessoas. Quando eu digo isso, não quer dizer que eles estão inferiores, porque nós também já estávamos nessa situação. Mas eu e você somos chamados a proclamar essa mensagem e mostrar, não com palavras, mas com o meu viver, que é muito mais prazeroso estar em Jesus do que estar nas boates, nas baladas ou em qualquer outro lugar que o mundo ofereça. Amém, irmãos? Amém. Jesus precisa ser tão glorioso, uma satisfação tão plena de alegria e felicidade na sua vida, que deve contagiar, que deve impactar alguém e as pessoas. As pessoas precisam ser tocadas pela satisfação em Jesus em nós. Você concorda comigo? Amém? Amém. Elas precisam ver essa diferença. Quando eu olho para o texto, e o texto diz assim, a mensagem da cruz é loucura. A primeira pergunta que eu tenho que fazer para mim é, então qual é a mensagem da cruz? Se a mensagem da cruz é loucura, então qual é essa mensagem? Nós vamos falar dela. Mas antes, lembrando, o que é satisfação? Participe comigo, então. Eu sei que está sendo gravado, mas vai ouvir a sua voz lá. Satisfação, se você fosse trazer um sinônimo para essa palavra, você sabe o que é sinônimo, né? Palavras semelhantes. Se você fosse trazer um sinônimo para a palavra satisfação, qual outra palavra você colocaria como palavra parecida à satisfação? Contentamento, maravilhoso. Contentamento que te deixa o quê? Contente. Mas o quê? Prazer. Muito bom. Também está lá no dicionário. Prazer. Qual outra palavra? Você consegue pensar? Paz, com certeza. Quem está pleno tem paz. Pleno, já estou adiantando uma palavra. Plenitude. Alguém que está... O que é plenitude? Alguém que está completo. Não está faltando nada em você. É claro que você pode pensar, não, mas na minha vida particular eu ainda tenho coisas a realizar. Ok, é a nossa vida humana. Todos nós temos sonhos e projetos que ainda precisam ser concluídos. Mas em você, a alegria transbordante na sua vida, que te traz paz mesmo em meio a lutas, é Jesus. Amém, irmãos? Isso não pode ser nada além disso. É somente Jesus. É aquele que transforma você. Isso é tão maravilhoso, porque se você estiver passando... Que nem o Salmos 25 diz, né? Se eu estiver passando pelo vale da sombra da morte, o texto diz assim, eu não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque tu estás comigo. Quem está falando isso tem certeza da plenitude de Deus nele. Eu posso estar passando, irmãos, pelo vale da sombra da morte. Eu posso estar passando por um vale terrível e é temporário, se tiver alguém passando assim. Mas eu não temerei mal algum, não temerei. Lá em 1 João diz que o verdadeiro amor de Deus, que transborda em meu coração, ele lança fora todo o medo. E medo, eu estava até falando isso essa semana com a minha esposa, medo é um espírito. É um espírito. A palavra de Deus diz assim, eu não vos dei espírito de covardia ou espírito de medo, mas eu trouxe o quê? Espírito de poder, de ousadia, de amor. Entendeu, irmãos? O medo não é um sentimento, o medo é um espírito. E o verdadeiro amor de Deus lança fora todo o medo. Todo o medo. Você que é homem, mulher, criança, jovem, um filho e uma filha de Deus, aonde a presença de Deus reina, não pode passar por você medo. Se o medo começar a se instalar em seu coração, a primeira coisa que você precisa fazer, sonde o seu coração, como o salmista diz, Senhor, sonda o meu coração e vê se há algo errado em mim. Não que seja um pecado em si, mas que talvez você esteja se satisfazendo naquilo que não é o próprio Senhor. Porque se você estiver satisfazendo, colocando satisfação no trabalho, ou num bem material, ou em alguém especificamente, e alguma coisa acontecer com o seu trabalho, a sua paz para.
você perde a paz, você perde a alegria, você não quer nem mais ir à igreja. Por quê? Porque a sua satisfação está sendo naquilo que não é o Senhor. Porque se é o Senhor a satisfação plena de nossas vidas, pode o trabalho até, você de repente acontecer alguma coisa com o trabalho, mas você diz, eu não temerei porque o Senhor está comigo. Eu não temerei porque eu estou com Ele e a minha vida é dEle. Talvez uma situação aconteceu, eu vou sondar, eu vou questionar, será que o que aconteceu não foi resultado de uma imprudência minha? Será que o que aconteceu não foi por uma escolha errada minha? Se foi, eu assumo a responsabilidade. Mas se eu estiver fazendo tudo correto e aconteceu algo que não deveria acontecer, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Essa é a mensagem por trás da mensagem. Porque a mensagem da cruz é Cristo crucificado, trazendo vida para mim e para você. E essa mensagem da cruz é Jesus morrendo na cruz por mim e por você. Ela nos traz plenitude, ela nos traz alegria, ela nos traz beleza e satisfação. Alegria, alegria. Jesus uma vez chegou aos discípulos e disse assim para eles, vocês vão em duplas e vão pregar a minha palavra de 2 em 2. Você se lembra desse texto, talvez? Se não me engano, é Lucas 10. E eles vão em duplas, os 12 discípulos. E eles saem pelas cidades pregando a palavra. Imagine que coisa gloriosa. O próprio Jesus, fala assim, vou treinar vocês agora. Como está acontecendo aqui na igreja. Às vezes eu chamo a Fernanda, chamo o outro, eles estão sendo treinados. Juntamente comigo, claro, eu não estou pleno também, estou em treinamento também, na presença do Senhor. É por isso que o texto diz, nós estamos sendo salvos. Mas veja, Jesus também dando a missão, a participação para eles, fala assim, vocês vão pregar o Evangelho por todas as partes. Recebam o meu Espírito, recebam a autoridade de Deus, e vocês preguem com ousadia, para que milagres aconteçam, para que pessoas sejam salvas, pessoas sejam curadas de suas enfermidades, para que pessoas sejam libertas de espíritos malignos. E tudo aquilo aconteceu. E eles voltando para casa, no caso, para se reunir com Jesus, depois de eles pregarem o Evangelho, e eles ficaram felizes porque eles estavam fazendo igualzinho quem? Igualzinho Jesus, igualzinho o seu mestre. Então eles entenderam, nós estamos conectados com o nosso Senhor, nós estamos fazendo igualzinho a Ele. E eles vieram radiantes e felizes. E aí eles chegam para Jesus, nossa, eu fico imaginando aquela galera, tudo galera jovem, garotada, e chegando para Jesus, mestre, eu orei por um coxo e ele levantou. E o outro dizendo, nossa, tinha lá um possesso lá que estava pulando cambalhota, que nem um palhaço de circo. Eu fui e expulsei o demônio e ele saiu. E eles vieram felizes e Jesus, muito sabiamente, você olha ali e fala assim, ok, é isso mesmo. Foi isso que eu chamei e vocacionei vocês para fazerem. Mas Jesus alinha uma coisa importante. Mas alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem a vocês. Alegrai-vos, não porque vocês oram e pessoas são curadas. Alegrai-vos, sabe por quê? Porque o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia! O seu nome está escrito no livro da vida, essa é a razão plena da nossa alegria. Alegria, porque a vida aqui é passageira, mas a vida com Deus será eterna, irmãos, glorioso. Você não tem ideia do que nos espera. Eu vou falar para vocês o que eu costumo falar às vezes para o Arthur. Imagine, irmãos, Deus criou o mundo em quantos dias, irmãos? Repete comigo, fala para mim, quantos? 6 dias, ok? Não 7, 6 dias. No 7º ele fez o quê? E descansou, que ele tirar um cochilinho? Agora eu vou tirar um cochilo. Não, esse descansou significa ele curtiu o que ele criou. Ele assim, ficou assim radiante com a sua criação. Se em 6 dias ele fez tudo isso que você está vendo aí, e quando Jesus subiu aos céus, ele falou para os discípulos assim, eu vou subir para o meu Pai e vou lhes preparar morada. E ele ainda está, porque a Bíblia diz que ele está trabalhando. Se em 2000 anos se passaram e ele disse que ainda está construindo uma morada para nós,
Imagine, se em 6 dias ele criou tudo isso que você vê, imagine o que ele está fazendo há 2000 anos. O que nos espera será glorioso, irmãos. Maravilhoso. Lembrando novamente aquele texto de Moisés. Moisés está já no fim da sua vida e ele está no monte. E eu lembro esse texto, eu falo, nossa, como é que Deus foi meio cruel com Moisés? Parece até que Deus está falando assim, ó, você quer um picolé? Aí ele, eu quero, para a criança. Não, não te dou. Sabe? Parece até que Deus fez isso com Moisés quando ele chega no monte e fala assim, Moisés, olha as terras que eu vou dar para o nosso povo. Aí, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Tudo isso eu darei ao povo de Israel. E você não entrará. E você não entrará. Não parece? Tá vendo? E naquele momento, Deus leva ele. Eu tenho a impressão que Deus fez isso de propósito. Porque quando ele apresentou toda a terra de Canaã, ok, maravilhosa. Mas Deus chama ele para a glória. E fala assim, você trocaria aquela terra de Canaã por isso? Ele deve ter falado, não. Isso aqui é muito melhor. É muito melhor. É isso que nos espera, irmãos. É isso que nos espera. Essa é a nossa esperança. De uma vida em glória que nos aguarda, onde não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais Covid, não haverá mais nada disso, porque Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ele tirará de você toda a tristeza que o mundo às vezes causará ou causa. Não haverá mais isso lá. Mas aguarde mais um pouco. Aguarde mais um pouco. Diga para o seu irmão aí, permaneça fiel. Que nem falamos, a Fernanda falou no início, comece fiel e termine fiel, permaneça fiel até o fim, porque algo maravilhoso nos espera. A palavra plenitude, satisfação é isso mesmo, é estar pleno, completo, felicidade, alegria, prazer, contentamento. E a mensagem da cruz se baseia em um versículo chave, João 3,16, tão conhecido, que diz assim, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único ou unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem da cruz. Deus, Ele entregou o seu único Filho por nós. Ele deu o seu Filho por nós. Oséias, o livro de Oséias 11, versículo 4, diz assim, com laços de amor e carinho, eu os trouxe para perto de mim. Que texto lindo esse. Com laços, parecendo que a gente é como se fosse um boi, né? Acho que a gente está meio boi revoltoso, meio correndo, querendo fugir. Ele vem, laça você assim, com laços de amor, eu trago você para perto de mim, com laços de amor e carinho. Foi justamente isso que Deus fez na cruz. A cruz satisfez, irmãos, por satisfação, ela precisava satisfazer alguns requisitos. Lembrando, se você for perguntar, então por que Jesus teve que morrer? Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então por que ele teve que morrer? Ele teve que morrer porque um homem pecou. E quem era esse homem mesmo? Adão, e juntamente com a sua esposa Eva. A responsabilidade não era só da mulher, por mais que ela tenha participação nisso. A responsabilidade central era do homem. O homem pecou, e a mulher, consequentemente, contribuiu com isso. E por causa do pecado de Adão, todos nós fomos atingidos. Falei certo? Fomos atingidos. Uma maldição hereditária, nesse ponto sim, funciona. Uma maldição hereditária pelo pecado de Adão nos atingiu. Atingiu a mim, atingiu a você, atingiu seus filhos, seus netos e seus futuros filhos e netos e tudo mais. Esse é o pecado. E isso é tão problemático, porque a Bíblia diz lá em Isaías que o pecado faz separação entre nós e Deus. E essa separação, se não for restaurada, ela nos levará à perdição. E quem é a ponte entre Deus e nós é quem mesmo? Jesus Cristo. Você já entendeu então a mensagem?
É por isso que Jesus teve que vir e morrer por nós. Porque até então, animais eram sacrificados pelo pecado do povo. Um povo pecava naquela época e um animal era sacrificado. Mas era um sacrifício constante, porque o povo não parava de pecar. E toda hora um animalzinho era sacrificado. Mas Jesus veio como um sacrifício perfeito, e Ele veio para morrer por mim e por você, para que nós possamos ser salvos. Então, a mensagem da cruz, ela satisfez a lei de Deus. Eu vou ler com você o texto de Hebreus, do versículo 22 em diante. Diz assim: de fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Assim, as representações das coisas no céu tiveram de ser purificadas com o sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sacrifícios muito superiores. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como o sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo com o sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas e muitas vezes. Desde o princípio do mundo, mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar dos nossos pecados, mas para trazer salvação a todos os que o aguardam com grande expectativa. Amém. A morte da cruz satisfez a lei. Lá no versículo inicial diz assim: pois sem derramamento de sangue não há perdão. Então a sua morte na cruz, essa é uma das mensagens, satisfez a lei. A mensagem da cruz também satisfez a honra e a justiça de Deus. Vou ler mais um texto para vocês. Malaquias 1, 6 a 7 diz assim: o Senhor dos exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra seu pai e o servo respeita seu senhor. Mas eu sou seu pai e seu senhor. Onde estão a honra e o respeito que mereço? É a pergunta de Deus àquele povo naquela época e também para nós. Veja, quando a gente olha o texto de Malaquias, quem já leu o livro de Malaquias? Você já leu o livro de Malaquias? Leia, irmãos. O livro de Malaquias é curtinho e geralmente as pessoas usam só para falar sobre dízimos e ofertas, mas o texto principal, o assunto principal do livro de Malaquias não é dízimos e ofertas. O assunto principal do texto de Malaquias era que o povo estava realmente fazendo as coisas sem honrar a Deus, fazendo as coisas religiosamente, sem ser por amor. Eles estavam indo ao culto por ir. Eles entregavam seus dízimos e ofertas simplesmente por entregar, mas não havia paixão, não havia amor, não havia o transbordar e o desejo da presença de Deus neles. E por causa disso, quando eles saíam do culto, que naquela época era aos sábados, eles saíam do culto, iam para suas casas, aí eles roubavam, falavam palavrões, adoravam a outros deuses pagãos, se prostituíam, faziam todos os tipos de besteiras durante a semana e chegavam no culto: estamos aqui para buscar a sua presença. E ele diz assim: se o filho honra seu pai, e se eu sou seu pai e seu senhor, cadê a minha honra e o meu respeito? E ele continua dizendo: vocês desprezam o meu nome,
Mas vocês perguntam, de que maneira desprezamos teu nome? Vocês os desprezam, oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. É por isso, irmãos, quando estamos aqui diante dele como igreja, irmãos, sonde o seu coração, para que não haja sacrifícios contaminados no altar dele. Porque ele olha e diz, você não está me honrando, você não está me adorando, porque sacrifícios contaminados estão vindo para o meu altar. E vocês perguntam, de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês os contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. E sabe o que é a mesa do Senhor? A nossa convivência. Somos como uma pedra em uma grande construção. Você pode pensar assim, o meu pecado não vai afetar em nada na igreja. Afeta sim. O seu pecado contamina todo o andamento da igreja. Porque ele está dizendo assim, vocês contaminam quando vêm na mesa e na mesa do Senhor não há respeito. Isso quer dizer, ele está falando de comunhão do seu povo. Vou te fazer uma pergunta. Sabia que a nossa água de Ibirá é uma das águas mais limpas e maravilhosas? Você sabe disso, né? 9,8, é isso mesmo? 9,8 de pH em nossa água. Estou correto? É a minha informação? 9,9, maravilhosa é a nossa água. Se eu pegasse, acho que eu já dei esse exemplo, vou citar de novo para você. Se eu pegasse, hoje ali, você está com sede, e eu pegasse uma garrafinha de 500 ml, aí pegasse lá na fonte Saracura, ou numa das fontes maravilhosas que nós temos, enchesse ela até a boca de água perfeitamente cristalina, maravilhosa para você beber, e eu pegasse uma gotinha do esgoto da Sabesp e desse um pingo nela assim, ó. Aí desse uma sacudida assim, ó. Talvez você não ia ver muita sujeira, não sei. Eu te pergunto, você beberia? Seja sincero, você beberia? Ué, mas tem 99% de água limpíssima, apenas 1% de uma gotinha da Sabesp lá do esgoto lá. Você beberia? Por que você não beberia? Fala para mim. Porque aquela gotinha contaminou, né? Isso é o pecado de um no meio da igreja. Os pecados ocultos, irmãos. E os pecados, ela é como se estivesse crucificando Jesus novamente. Eu quero dizer isso para você, e eu já vou terminar, porque essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é para trazer perdão para nós, mas os nossos pecados, eles contaminam não só a sua vida, mas contaminam sua família e contaminam também. Quando eu digo contaminar, não é de maldição hereditária, mas contamina espiritualmente, afetando todos, sim, inclusive o bom andamento da igreja. E é por isso que eu e você deve ter a consciência. Ué, mas pastor, mas a palavra diz que eu sou pecador. Sim, nós somos pecadores, mas quando você pecar, que você não se satisfaça com o pecado, ou que você ache normal, porque se você achar normal o pecado, está errado, algo muito errado. Se você está fazendo coisas e fazendo algo normal, algo muito errado está com você. E Satanás vai tripudiar da sua vida. Aquilo que Deus quer projetar para você, um plano maravilhoso, como lá em Jeremias 29, que eu tenho para você um plano maravilhoso. Se você deixar isso acontecer, Satanás vai jogar areia nesse brinquedo. Ele vai atrapalhar tudo na sua vida. E lembre-se que não só por você, mas pela sua casa e pela igreja a que você serve. É isso que o texto de Malaquias, o livro de Malaquias fala isso. Você vê que o livro de Malaquias está falando aos sacerdotes. Vocês, sacerdotes, são os exemplos. Vocês, líderes, são os exemplos. E vocês estão vindo me buscar de qualquer jeito. Vocês estão vindo me buscar contaminados. Vocês estão vindo entregando ofertas impuras, vivendo durante a semana de forma impura. E isso está refletindo em toda a nação. Esse tempo de Malaquias, o povo estava se casando com gente pagã. Você sabe que se casar com não crente é um pecado, ok? Você sabe disso. E aí o povo estava se casando com o povo pagão e estava tendo uma chuva de idolatria. E o povo vai ser normal. Contanto que chegue no sábado, que na época era sábado, eu chegue lá, eu trago minha oferta, faço minhas cantorias e está tudo certo. Eu que digo isso para você, irmãos, porque a cruz satisfez a honra e o respeito e a justiça de Deus. Na cruz,
a honra de Deus que lhe fora roubada pelo pecado do homem ou pelos nossos pecados, foi devolvida para Deus através de Jesus. Mas quando eu peco e fico nesse pecado, no meu pecadinho de estimação, é como se eu estivesse crucificando Jesus novamente. Você ama Jesus? Sim ou não? Sim. Você está acordado? Fala com força. Você ama Jesus? Sim ou não? Sim. Se você ama Jesus, a palavra diz que devemos obedecer a sua palavra. E se você o ama de todo o seu coração, imagine alguém, por exemplo, você, a maioria que já tem filhos, talvez poucos não tenham ainda, você que tem filho, imagine você chegando lá e ofendendo ele ou machucando ele de forma agressiva. Você tem coragem? Como é que você se sentiria se você fizesse isso? Se você machucasse o seu filho, você machucasse seu filho de alguma forma, com palavras ou batendo, de repente você foi agressivo e bateu, e você machucou, como é que você se sentiria? Um peso, né? Uma dor no seu coração. E aí, atitude, se isso acontecer, seja você humilde, mesmo se caso isso acontecer uma vez, papai e mamãe, porque já aconteceu comigo. Uma vez, eu repreendi o meu filho um pouco mais severo, mais forte, mais firme. Eu fiquei com um peso no meu coração, irmãos. Eu falei, puxa, eu sei que meu filho errou, mas eu acho que eu passei um pouco da conta. E eu fui lá e falei, filho, você me perdoa, meu amor? Você me perdoa, papai, passou um pouco aqui do limite. Não que eu fui agressivo com ele assim, mas eu acho que eu fui muito mais forte, assustou ele um pouquinho. E eu fui muito firme e eu pedi perdão para ele, com muita humildade. Minha esposa já viu isso. Irmãos, quando você errar diante de Deus, é isso que deve estar no nosso coração. Quando nós pecamos, nós estamos ferindo a principal pessoa que mais amamos. E ele olha e fala, por que você está me ferindo novamente? E se você se contém, e se você fica nesse pecado, você está ferindo ele novamente. Você já imaginou a cena? Você já imaginou aquela cena terrível quando você vê aquele filme do Paixão de Cristo, daqueles homens pegando aquele martelo, pegando um cravo e cravando na mão dele? Você já viu isso? Você teria coragem de fazer isso nas mãos de Jesus? Mas quando nós pecamos e vivemos no pecado, é você fazendo isso. É você pegando e pá! Porque o pecado tem mais prazer em mim do que o Senhor. Quando nós pecamos ou vivendo no pecado, é isso que dizemos. Esse pecado gostoso é mais prazeroso do que a sua presença em mim. E aí martelamos o prego nele. Irmãos, em nome de Jesus, e eu não quero aqui, por favor, entristecê-lo, mas eu quero alertá-lo, sacudi-lo, porque o pecado é isso. Jesus, ele satisfez a lei, ele satisfez a honra e a justiça de Deus, mas eu não posso continuar fazendo isso. Porque se eu continuar pecando naquele meu pecadinho de estimação, eu estarei crucificando ele todas as vezes que assim eu faço. Em nome de Jesus, que assim não seja em nosso meio. Amém, irmãos? Para o bom andamento da sua vida, para o bom andamento dos propósitos de Deus na sua vida, para o bom andamento da sua família, para o bom andamento da nossa igreja, em nome de Jesus. Eu quero já te chamar a ficar de pé, por favor, já vou concluir. Já até passamos um tempo. Eu vou pular o texto de Romanos, tá? E nesse momento, você vai orar comigo, e nessa conclusão eu quero dizer para você, o madeiro sobre o qual Jesus foi posto para ser crucificado, representa para a igreja muito mais do que uma simples estaca. A cruz é o melhor símbolo escolhido por Deus para representar o seu amor pelos perdidos e para satisfazer a tudo e a todos. Que essa mensagem da cruz lhe torne pleno em Jesus. Amém, irmãos? E a minha oração final, eu quero orar um texto bíblico. Eu quero orar com você e depois você vai orar também e estaremos encerrando esse momento. Mas eu quero orar o texto bíblico, a oração de Paulo. Paulo fez uma oração e que essa seja a nossa também. A oração de Paulo registrada em Efésios 3, de 14 em diante. Essa é a oração de Paulo e que seja nossa também. Paulo ora assim: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. Que assim seja nós. Veja, quando penso em tudo isso que foi falado aqui, a mensagem da cruz. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra. Peço que, da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com o poder interior por meio do seu Espírito.
Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, e dizemos amém.